Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Irmãos, o Senhor colocou a palavra no meu coração aqui. E essa palavra é muito forte. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Em Jeremias 7, no versículo de número 1 ao diante, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou tomar a leitura para você poder compreender o que a palavra está dizendo para nós nessa manhã. Jeremias 7, versículos número 1 ao diante. Diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escute a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrija suas condutas, suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Se vocês, de fato, emendarem seus caminhos e suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, e nem derramar sangue inocente neste lugar, e nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus pais, aos pais de vocês, desde os tempos antigos para sempre. Irmãos, eu vou ir com calma. Olha que interessante. Percebe que Deus falou assim: Jeremias, fica junto da porta. Segura isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. Deus falou assim: Jeremias, fica junto da porta. Jeremias está na casa do Senhor. Aí Deus falou: Jeremias, fica junto da porta. Percebe, irmão, que a porta se fala de acesso. Escuta só. Deus falou: Jeremias, fica na porta. E você vai proclamar assim, ó: escute a palavra do Senhor, todos vocês que entram por essas portas para me adorar. Corrija sua conduta. Olha que tremendo. Deus está falando assim: Jeremias, antes do povo pisar na minha casa, fala para eles se corrigir, porque eles estão vindo me adorar. E para me adorar, eita glória, tem que ter pureza na vida. Manda eles se consertarem para entrar na minha casa, porque eu não quero ninguém de qualquer maneira na minha presença. Aleluia, Deus. Escuta isso aqui. Eu vou falar, Jesus. Escuta. Olha que tremendo. Deus falou: Jeremias, fica na porta. Fica na porta, Jeremias. E antes deles entrar para me adorar, diga, se corrija. Eita glória. Eu vou falar, Jesus. Eita. Filho, você acha que Deus aceita ver você de qualquer maneira na presença? Deus não aceita. Então eu vou falar, Jesus. Deus está pedindo a correção do povo. Deus está dizendo assim: ó, se corrija. Por que Deus está pedindo a correção desse povo? Porque se você tomar a leitura de Jeremias, a Bíblia diz que o povo, eles adoravam Baal, adoravam outros deuses, e depois queriam entrar para a casa do Senhor. Você acha que Deus aceita isso? Deus não aceita ver você indo para o mundo e depois indo para a igreja. Eita, eu vou falar, Jesus. Com Deus, filho, ou você se corrige. Eita glória, aleluia, eita Jeová. Eita, eu vou falar, Jeová. Eita glória. Escuta isso aqui. Olha o que Deus falou: Jeremias, fica na porta. Fica na porta, Jeremias, e diga: corrija suas condutas, suas ações. Percebe que o povo entrava ali no templo para adorar. Só que Deus está dizendo assim: Jeremias, fica na porta, porque antes de ele entrar, eu não quero que eles entrem aqui para me adorar de qualquer maneira. Eu não aceito de qualquer maneira. Você acha que Deus aceita? Deus não aceita, filho. Eu vou falar, Jesus. Filho, Deus é santo. Deus não aceita ver você indo para a igreja e depois indo para o mundo. Você acha que Deus aceita você tudo torto, querendo adorar Ele? Deus não aceita. Escuta só o que Deus vai falar nessa palavra. Você vai ficar até o final em nome de Jesus. Olha o que está escrito, eu vou falar tudo. Escuta só. Deus falou: Jeremias, fica junto da porta da minha casa e proclame: vocês que entram nessas portas para adorar o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrija suas condutas, suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Percebe que Deus está dizendo assim, ó: antes de vocês entrar, se corrija, arruma a conduta, tenha outra postura e mude suas ações. Quais ações era essa que Deus estava falando? Irmão, as ações que Deus queria que o povo mudasse era essa. Percebe? Se você tomar a leitura de Jeremias 2, a Bíblia diz que o povo, eles tinha adorado Baal, tinha adorado outros deuses e tinha abandonado o Senhor. Aí depois queria ir para o templo adorar o Senhor. Aí Deus falou assim, ó: corrija suas condutas, suas ações. Por quê? Porque Deus não aceita ver o povo dele adorando a Baal e depois entrando no templo para adorar. Deus não aceita, irmão. Eu vou falar, Jesus. Eita, a Bíblia diz
Filhinhos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Portanto, todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eita, eu vou falar, Jeová. Você, eita glória. Você acha que Deus aceita? Vê você lá, ó, no mundão e depois querendo vir para a igreja para adorar. Deus não aceita, filho. Deus quer correção. Deus quer que você se endireita. Tem que se endireitar para entrar na casa dele. Escuta só isso aqui. Olha o que Deus disse: mude as suas condutas e eu os farei habitar nesse lugar. Percebe? Deus está dizendo assim, ó: se corrija, se conserta. Para permanecer na minha casa tem que ter correção. Filho, a Bíblia diz que Deus castiga e corrige todo aquele que ama. Porque qual é o pai que não vai corrigir o filho a quem ama? Se você não aceita a correção de Deus, você não é filho, você é bastardo. Porque pai, ele corrige e Deus é pai. Eita, Jeová, eu vou falar tudo, Jesus. Escuta só isso aqui. Aí percebe que Deus falou assim: Jeremias, fica na porta do templo, porque antes desse povo entrar, eu quero que eles se corrijam. Porque ninguém vai entrar aqui na minha casa para me adorar de qualquer maneira. Eu não quero, Jeremias. Fica na porta aí. Aí escuta só. Aí Jeremias começou a falar para o povo: não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Olha o que Deus falou para Jeremias: Jeremias, fala para esse povo não confiar em palavras falsas. O interessante é que o falso, ele é o oposto da verdade. Sabe o que Deus está dizendo? Não confie na palavra falsa. O que é palavra falsa, irmão? Paulo disse que no fim dos tempos vai surgir falsos mestres, que vai pregar o que lhe agrada, e o povo vai dar ouvido para mentira, e não vai mais querer saber de ouvir a verdade. Paulo falou isso, que no final dos tempos, falsos mestres vão se levantar, e vão pregar e vão torcer a palavra, vão pregar coisa que agrada, e as pessoas vão se apegar a essas pessoas, e vão rejeitar a verdade. Não dá ouvido para falso. Deus falou: Jeremias, proclama aí no meu templo, não dá ouvido para os falsos. Olha o que Deus falou para Jeremias. Se você der uma leitura de Jeremias 27, Deus falou assim: Jeremias, não dá ouvido para os falsos profetas. Deus não quer ver você dando ouvido para a falsidade. Então eu vou falar, Jesus. Escuta só isso aqui, irmão. Olha o que Deus me revelou nessa palavra. Escuta. Aí está escrito assim no versículo número 5: mas se de fato emendarem os seus caminhos, suas ações, se de fato praticar a justiça, cada um com seu próximo, em não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, e nem derramar sangue, e nem se prostrar para outros deuses, nem seguir outros deuses, então eu os farei habitar esse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Olha o que Deus falou: se vocês de fato mudar a conduta, parar de adorar outros ídolos, parar de adorar imagem, estátua, se vocês pararem de adorar essas coisas vãs, se vocês pararem de cometer o pecado da idolatria, eu farei habitar neste lugar. Deus está dizendo assim: para ficar na minha casa, tem que mudar de conduta, tem que mudar. Se está fazendo errado, deixa o errado de lado, começa a fazer o que é certo, porque eu farei vocês permanecer, porque para permanecer na minha casa, tem que mudar de vida. Aleluia, Deus! Eu vou falar, Jesus. Eita glória, eita Jeová, eu vou pregar, Jesus. Aí escuta isso aqui. Aí Deus falou assim: se vocês fizerem o que é certo, vocês vão habitar nesse lugar. Escuta só. Sabe o que o salmista disse? O salmista disse: aqueles que vivem de engano não permanecerá na minha casa. Deus não deixa viver de engano na casa dele. Por isso que Deus quer que o povo muda. Deus não aceita ver pessoas levando uma vida de engano. Ele não aceita. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita glória, aleluia. Escuta, olha o que Deus falou: se vocês pararem de adorar outro ídolo, ou seja, parar de pecar, parar de vir na prostituição, parar de adorar outros deuses, começar a fazer o que é certo, aí eu vou aceitar vocês aqui dentro. Eita Jeová, Deus está colocando ordem na casa, porque a casa é dele. Você acha que Deus vai colocar ordem na casa? Se a casa é dele, ele vai pôr ordem na casa, rapaz. Eita glória, eu vou pregar, Jesus. Eita Jeová, eita glória. Eita, oh Espírito Santo, eita glória.
Eita, pode me tomar, Senhor. Eu vou dar lugar. Eita, glória. Aleluia. Escuta isso aqui. Eu vou dar lugar, Jesus. Escuta. Eita, Jeová. Olha o que Deus falou. Se vocês mudarem, eu farei vocês habitar nesse lugar. Aí escuta só o que Deus disse. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que nada servem. O que é isso? Vocês roubam. Olha o que Deus disse, presta atenção. Olha o que Deus disse. Vocês roubam, vocês matam, vocês cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conhecem. E depois, vem se opor diante de mim nesse templo, em meu nome, e dizem, estamos salvos? Olha o que Deus está falando. Irmão, se você não der um glória, que isso aqui, que você está morto. Olha o que Deus disse. Vocês roubam, vocês matam, vocês adoram outros deuses. E depois, quer vir aqui, diante de mim, entrar no meu templo e dizer que está salvo? Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta fazer coisa errada e depois entrar na minha casa, vir para a igreja e falar que está salvo. Igreja não salva ninguém. Você ir para o culto não te torna salvo. Não é só porque você foi para a igreja que você está salvo. Eu vou falar, Jesus. Olha o que Deus falou. Vocês fazem coisa errada. Vocês roubam, adulteram, adoram outros deuses. E depois quer vir aqui diante de mim, no meu templo, e dizem, estamos salvos? Sabe o que Deus está falando? Vocês fazem tudo de errado lá fora. Lá no mundo, faz tudo de errado. Aí quer vir aqui na minha casa e falar que está salvo? Sabe o que Deus está dizendo? Se você for para minha casa apenas por vir, isso não vai te salvar. Ir para o culto não te salva. Escuta só, nós achamos que ir para a igreja vai salvar. Quem disse para você que igreja salva? Igreja não salva ninguém. O que te salva é você ser igreja. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Não é a igreja que me torna novo. É eu estar em Cristo que vai me tornar novo. Não adianta ir para a igreja e fazer coisa errada. Olha o que Deus disse, irmão. Não eu estou falando, está na Bíblia. Olha o que Deus falou. É Deus falando com Jeremias. Deus falou assim, Jeremias, fala para esse povo. Vocês roubam, fazem tudo de errado. E quer vir aqui na minha casa e falar que está salvo? Eita, eu vou bradar, Jesus. Eu vou falar mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês fazem tudo de errado lá fora. Depois que entrar aqui dentro, no lugar santo, no meu templo, e dizer, estamos salvos? Irmão, isso aqui é muito forte. Eu não preciso nem pregar. A própria palavra de Deus já está falando. Sabe o que Deus está dizendo para o povo aqui? Não adianta vocês ir na minha casa e falar que está salvo. A minha casa não vai te salvar. O que vai te salvar é você ser minha casa. Não, vou repetir isso aqui. O que vai te salvar não é ir na casa de Deus. O que vai te salvar é você ser a casa dele. É você ser igreja. Igreja não salva ninguém. Não é só porque você foi no culto segunda, terça, quarta, quinta. Mas quando sai do culto faz tudo errado, isso aí não vai te salvar. Sai do culto e adultera, isso aí não vai te salvar. Sai do culto e vai pro motel, isso aí não vai te salvar. Sai do culto e depois vai fumar, isso aí não vai te salvar. Sai do culto e depois vai se prostituir, isso aí não vai te salvar. Aleluia, não adianta fazer coisa errada e depois vir pro templo e dizer que tá salvo. Igreja não salva ninguém. O que vai salvar é você ser igreja, rapaz. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Eita glória, eita, oh glória, eita Deus poderoso. Eita glória, eu vou dar lugar, Jesus. Eita, a gente acha, eu vou falar, a gente acha que ir pro culto no domingo, na segunda, na terça, tá salvo. Quem disse que é isso? O que vai te salvar é as suas ações, é você mudar de vida, é isso que vai te salvar. Escuta só isso aqui, olha o que Deus falou. Vocês fazem tudo de errado, adoram Baal e quer vir aqui na minha casa e falar que tá salvo. Irmão, igreja não salva ninguém, rapaz. A Bíblia diz, todo aquele que ouve minhas palavras e não pratica. Escuta só o que Jesus diz, presta atenção. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Se está achando ruim, não posso fazer nada. É o que ele disse. Olha o que Jesus disse. Aquele que conhece minha palavra e não pratica, era melhor nem ter conhecido. Por quê? Porque se conhece e não obedece, é pior ainda. Porque a Bíblia diz que aquele que conhece vai levar muito mais açoite. Ó, muito mais cobrado para quem conhece. Irmão, você acha que eu e você que conhece a Bíblia, se nós não seguir o que está aqui, ó, eu e você vai ser muito mais cobrado. Você quer ver uma coisa? Por que que Adão, escuta só isso aqui, eu vou falar.
Por que Deus, escuta só, Adão e Eva, estavam lá no Éden. Aí o diabo, a serpente, o diabo seduziu eles a pecar. Escuta só, o diabo seduziu, mas foi Eva que decidiu. Escuta só, a serpente falou assim para Eva: é verdade que Deus disse, se você comer do fruto, você não vai morrer? Escuta só, a serpente é astuta, irmão. Escuta só, o diabo é inteligente. Olha ele jogando verde. Escuta só. Aí Eva falou assim: não, Deus disse, se a gente comer ou tocar, a gente vai morrer. Aí a serpente falou assim: não, você não vai morrer, porque Deus sabe. Olha como o diabo é sujo, irmão. O diabo distorcendo o que Deus tinha falado. Escuta só, Deus falou que ia morrer. O diabo falou que não ia morrer. Aí o diabo falou assim para Eva: ó, come, Eva, porque Deus sabe que você não vai morrer. Você vai ser conhecedora do bem e do mal como Deus. Você vai ter esse poder. Você vai ser igualzinha a Deus. Aí Eva, vendo isso aí, Eva vendo que ia dar poder para ela, a serpente enganou ela. Ela foi lá e comeu. Quando ela comeu, ela deu para Adão. Adão também comeu. Os dois pecaram. Aí Deus desceu no Éden. Quando Deus desceu no Éden, olha o que Deus falou: homem, onde tu estás? Adão se escondeu de Deus por causa do pecado. Porque o pecado, ele traz divisão entre Deus e quem comete. Como diz Isaías 59:2. Isaías disse: o que causa divisão entre vocês e o seu Deus é o pecado que vocês cometem. Isso leva ele esconder o rosto de vocês, para que não ouçam teus pedidos. Aí escuta só, Adão se afastou de Deus por causa do pecado. Aí escuta só, aí Deus chamou: homem, onde tu está? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão viesse com reconhecimento. Só que Adão estava se escondendo por causa do pecado. Escuta só, olha que interessante. Se você olhar pela narrativa do texto, quem foi que pecou primeiro? Foi Eva. Porque percebe, Eva comeu. Quem comeu primeiro foi Eva. Depois ela deu a Adão. Então, na nossa ótica, na nossa visão, quem pecou primeiro foi Eva. Mas por que Deus foi atrás de Adão, sendo que Adão foi o último a comer? Sabe por que Deus foi atrás de Adão? Toma a leitura de Gênesis 2:18. Deus tinha dito para o homem. A mulher não tinha ainda a existência da mulher. Deus tinha falado para o homem, para Adão. Em Gênesis 2:18, Deus falou assim. Deus plantou Adão no jardim do Éden e Deus falou assim, ó. Tá vendo ali, Adão? Para Adão, presta atenção. Eva não tinha sido formada ainda da costela do homem. Deus falou para ele: Adão, tá vendo aquela árvore ali? Se você comer ou tocar, tu morrerá. Deus falou com ele. Aí depois Deus vai formar Eva. Por que Deus cobrou de Adão? Porque era Adão que sabia. Por isso que Deus cobra de pessoas que mais sabem. Por isso que Jesus, ele não tinha misericórdia com os fariseus. Pode perceber como que ele falava com os fariseus. Toma a leitura. Olha que João Batista também falava com os fariseus. Raça de víboras, mostra fruto de arrependimento, porque o machado está posto, e toda árvore que não mostrar fruto de arrependimento será cortada e lançada no fogo. Percebe? Ele está falando isso para os fariseus, porque os fariseus eram alguém que conhecia a Torá, era alguém que conhecia a Bíblia, mas eles não mudavam. Eu vou falar, Jesus. Eita glória! Isso, eita Jeová tremendo! Aleluia! Isso, eita glória! Aleluia, Deus! Eita, escuta! Eita Jeová! Eu vou dar lugar, me usa com força, Deus! Escuta isso aqui! Eu vou falar, Jesus! Escuta! Presta atenção! Aí escuta! Aí Deus falou assim: escuta só! Vocês vêm para minha casa e falam que está salvo? Sim, vocês continuam a praticar abominações. Olha o que Deus falou. Vocês vêm para minha casa e diz que está salvo e continuam praticando abominações. Deus está dizendo assim: vocês vêm para minha casa, mas depois quando sai da minha casa, faz coisa errada. Não adianta ir para a casa de Deus e depois viver na fornicação, ter relação sexual fora do casamento. É pecado. Não adianta ir lá dar glória a Deus e depois viver, tomar vida imoral. Não adianta dar glória a Deus e depois tomar cerveja. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Não adianta, irmão. Olha o que Deus falou. Vocês vêm para minha casa e depois começam a fazer abominações, coisa que eu detesto. Eita, Jeová. Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jesus. Escuta só. Não adianta, filho. O que adianta? Tá lá na segunda,
na terça, na quarta, cantando, adorando, glorificando. Mas quando pisar aqui fora, ir para um motel, ter relação sexual fora do casamento, viver na fornicação, adulterar, trair, mentir, o que adianta? Deus está dizendo isso pro povo. Não adianta vocês virem aqui, falar que está salvo, e quando sair da minha casa, ou seja, quando o culto acabar, quando acabar o culto, ir pro motel. Eu vou falar, Deus. Você acha que eu vou ter medo de falar? Ele me chamou para pregar, eu vou falar, rapaz. Eita glória. Escuta só isso aqui, irmão. Sabe o que eu acho interessante? Deus não chama a gente para agradar ninguém. As pessoas gostam de pregador que faz palhaçada no altar. São esses que ele gosta. Mas filho, Deus não me chamou para ser animador de plateia. Ele me chamou para pregar a palavra dele, rapaz. Aí escuta só isso aqui. Eu vou dar lugar. Aí escuta. Olha o que Deus falou. Vocês entram na minha casa, falam que está salvo, e depois faz coisas horríveis aos meus olhos? Será que esse templo, que se chama pelo meu nome, é covil de salteadores aos olhos do Senhor? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Agora escuta isso aqui. Irmão, olha que interessante, olha o que Deus fala. Mas vão agora ao meu lugar que está em Siló. No princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que eu fiz por causa da maldade do povo de Israel. Olha o que Deus falou, vai lá ver lá. Escuta só, olha o que Deus disse. Vai lá ver o que eu fiz em Siló. Eu destruí a cidade de Siló por causa do pecado. Escuta só, Deus está falando assim, ó. O que aconteceu em Siló, leva de aprendizado para vocês. Vai lá ver o que eu fiz em Siló. Eu destruí por causa da maldade, irmão. Deus não suporta o pecado. Deus ama o homem pecador, mas Ele odeia o pecado. Deus te ama. Ele ama você. Ele me ama. Ele só não ama as práticas erradas. Deus ama o ladrão, só não ama o que ele faz. Deus ama o homossexual, só não ama o que ele faz. Filho, isso aí que as pessoas têm que entender, rapaz. Deus ama o homem pecador, porém ele abomina o pecado. Filho, Deus tem nojo do pecado. Ele é santo, ele é puro. Escuta só isso aqui. Escuta, eu vou falar tudo. Escuta só. Eu não vou ter medo de falar não, irmão. Você acha que eu vou ter medo? Escuta só isso aqui. Aí Deus falou assim. Escuta só. Veja o que eu fiz lá em Siló. Ou seja, Deus está falando assim, o que eu fiz lá atrás. Eu destruí. Lembra o que eu fiz lá? Eu destruí cada maldade. Então leva de aprendizado. O que aconteceu lá atrás, leva de aprendizado. Tem coisas que acontecem na vida dos outros que é para você aprender. Leva de aprendizado para a tua vida. Escuta só isso aqui. Olha o que Deus falou, irmão. Vou resumir. Olha o que Deus falou. Escuta só. Deus falou assim. Agora visto que vocês fazem essas coisas e vocês não ouviram, chamei vocês, mas vocês não me responderam, irmão. Olha o que Deus falou. Eu chamei vocês, mas vocês não me ouviram. Percebe? Quando foi que Deus falou isso? Se você tomar a leitura de Jeremias 2, 3, até o 4, até o 7, você vai ver que Deus falou assim para eles, ó. Filho de Israel, volte para o Senhor, volte para o Senhor. Filhos rebeldes, volta ao Senhor. Olha o que Deus disse, presta atenção. Olha o que Deus falou em Jeremias 5. Olha o que Deus falou, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção, irmão. Se você não deu um glória, irmão, o negócio aqui é forte. Olha o que Deus disse pro povo. Presta atenção. Deus falou assim, em Jeremias, capítulo de número 3, no versículo de número... Presta atenção, irmão. Presta atenção que é só glória. Presta atenção nisso aqui, eu vou falar tudo, Jesus. Escuta só. Olha o que Deus falou pro povo. Toma a leitura. Deus disse assim. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-lo e dar a terra desejável, mais bela. Pensei que vocês me chamariam de pai, mas se desviaram de mim. Escuta só. Aí Deus começa a falar com o povo, irmão, toma a leitura, depois você vai ver. Aí Deus começa a falar assim, ó, volte para o Senhor, volte para o Senhor. Deus chama o povo o tempo todo para voltar. Só que o povo não queria voltar para o Senhor. Deus estava chamando para o arrependimento, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá oportunidade, escuta só. Aí percebe que Deus fala assim, ó, se vocês voltar para mim, eu não mais ficarei irado. Se vocês voltar e dizer, pequei, se vocês voltar reconhecendo, eu perdoarei vocês. Só que o povo não quis voltar para Deus. Aí Deus falou assim, eu chamei vocês, mas vocês não me ouviram. Escuta só isso aqui. Deus continua chamando o povo para o arrependimento, mas o problema é que as pessoas não querem se arrepender. Escuta só isso aqui. Aí percebe, escuta. Aí Deus falou assim,
Depois que Deus chamou o povo para arrependimento, olha o que Deus falou para Jeremias. No versículo de número 16. Deus falou assim: quanto a você, Jeremias, não ore por este povo. Não ora, Jeremias. Nem levante clamor por este povo. Nem insista comigo, porque não ouvirei a sua voz. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, não ora por este povo. Olha o que Deus falou, Jeremias, não ora. Eu não quero que você ore. Se você orar, eu não vou responder. Presta atenção, por que Deus falou para Jeremias não orar? E se Jeremias orasse, Deus não ia responder. Porque se Deus chamou o povo e o povo não se arrependeu, então não ia fazer sentido Jeremias orar por pessoas que não queriam mudar de vida. Eita! Você lembra o que Deus falou para Samuel? Samuel, até quando você vai ficar orando por Saul, se eu já rejeitei ele no trono? Irmão, tem pessoas que Deus não quer que você perca tempo. Eu vou falar, Jesus. Olha o que Deus falou, Jeremias, não ora por este povo. Se você orar, eu não vou responder. Por que Deus falou que não ia responder? Porque Deus está ensinando, ó, não adianta você perder tempo, não adianta você gastar saliva com pessoas que não querem mudança. Se Deus chamou, ele não se arrependeu, você acha que você vai convencer ele? Eita, Jeová! Por isso que Jesus falou assim, ó, não jogue pérola para os porcos, porque esses pisotearão e voltarão contra você. Não jogue o que é santo para os cães, porque esses vomitarão sobre vocês. Escuta, sabe o que Jesus está ensinando pra gente? Não adianta você pregar para porco. Porco é um animal que gosta de ficar na onde? Na lama. Sabe o que Deus está dizendo? Não perca tempo com pessoas que querem ficar no pecado. Não adianta você orar, filho, por pessoas que não querem mudança. Deixa ele se arrebentar. Você não tem que ficar orando por pessoas que não querem mudança. Não perde tempo. Não perde tempo. Olha o que Deus falou. Jeremias, não ora, não interceda, porque eu não vou ouvir. A mesma coisa Deus falou para Samuel. Samuel, não ora por Saul, porque eu já rejeitei. Nosso problema é que nós estamos intercedendo por pessoas que nem Deus quer mais ele. Você fala, nossa, não fala uma coisa dessa. Está na Bíblia, não foi eu que disse isso. Foi Deus que falou, ó, eu já não quero mais Saul no trono. Olha o que Deus falou, já rejeitei. Irmão, você tem noção do que é Deus rejeitar? Deus rejeitou por quê? Por causa do pecado. As pessoas estavam persistindo no pecado. Saul era um homem que persistia. Saul consultava médium. Saul desobedeceu o Senhor. Saul fazia um monte de coisa errada. E Deus falou assim, Samuel, não perde tempo com ele, que eu já rejeitei. Nosso problema é que nós estamos orando por pessoas que eu nem sei se Deus quer ele. Essa é a grande verdade. Porque, irmão, Deus quer pessoas que realmente se humilhem, que realmente chorem pelos seus pecados. Deus está perto deles, Deus não quer pessoas rebeldes. Por isso que Deus falou assim, ó, Jeremias, não ore por este povo, porque esse povo aí é povo rebelde. Eu chamei eles para se arrepender, eles não quiseram, então não ora. Eu não quero que você ore, porque se você orar, eu não vou ouvir. Você tem noção do que é você orar e Deus não ouvir? Deus está falando assim, ó, se você orar, você vai falar sozinho, porque meu ouvido vai tampar para ti. Porque é povo rebelde, não perde tempo com rebelde. Fica com essa palavra em nome de Jesus. E compartilha essa palavra, irmão. Me ajude a pregar em nome de Jesus.